Ô, gente, eu vou contar pra vocês uma história aqui, mas não é mentira não, é pra acreditar. E eles contam que Sexta-feira da Paixão é um dia assim muito perigoso. Quem mora na roça sabe das coisas que acontecem, que você tem que manter o respeito com o dia. E acontece que tinha um boi lá nessa fazenda, e esse boi era um boi, chamava de meio assim que de boi capeta, porque o boi arrebentava cerca, não respeitava ninguém, e as vacas ficavam doidas, e ele pegava as vacas todas também, era uma coisa assim, uma coisa horrorosa. Acontece que, quando chegou na Sexta-feira da Paixão, o Chico, que era um funcionário lá da fazenda, tentou matar esse boi. Aí todo mundo falou assim: ô Chico, pô bicho, por que você não deixa para amanhã ou marca para outro dia? Você vai matar esse boi amanhã, que é Sexta-feira da Paixão? Ele falou assim: vou, que eu não aguento esse boi mais. Eu não aguento, esse boi é o capeta. Não aguento mesmo esse boi. Tem que fazer alguma coisa. Nós já pelejamos, rapaz, não sei o que acontece. Nós já matamos não sei quantos gado aqui. Eu não sei que trem que acontece. Que esse boi lá vai ficando para trás. É um trem esquisito. Qualquer coisa que acontece aqui, a gente não dá conta de matar esse boi. E amanhã eu vou matar ele. Aí o Chico, teimoso, pegou, amarrou, ele era acostumado já a matar boi e tal, e amarrou ele na beira de um tronco e pegou o machado. E eu não sei se você sabe, o machado ele dá uma batida na cabeça do boi. O boi dá aquela tonteada e eles vão lá e matam. Acontece, rapaz, que amarraram o Merovil lá no tronco, lá no lugar que está acostumado a matar muito, lá matava muito. E o Chico era acostumado há muitos anos, desde pequeno, a mexer com isso. Aí, na Sexta-feira da Paixão, ele pegou o machado, pegou o boi, sentou o machado no meio dos dois chifres assim, do Meroveu. Ô, gente, mas foi uma coisa mais impressionante do mundo. O Chico chegava a arrepiar assim. O boi nem sentiu. É como se fosse posado um mosquito na cabeça dele assim. Aí de repente ele falou assim: não, eu não vou deixar assim não. Ele pegou, virou o lado contrário do machado, que é lá do corte, mas bateu com vontade no meio do chifre do Merovil. A coisa mais impressionante, ficou a marca do machado, não saiu uma gota de sangue. E de repente o boi sentou no chão, cruzou as duas pernas, sentou lá e cruzou os dois braços, olhou bem assim na cara dele e falou-se com aquela voz de boi. Vocês tentam imaginar a voz de um boi. Falou assim: tudo bem, por enquanto não aconteceu nada. Ficamos assim por enquanto. O Chico arrepiava e ele só arrancava até terra para trás, de tanto que ele corria. Ele ficou louco, pegou um cavalo, montou em cima dele e rachou fora, assim, para a beira, lá na frente, assim, para longe, aquela confusão toda, levantando poeira, ele tempo de cair do cavalo, e ele parou correndo, assim, para abrir a porteira, abriu a porteira, a hora que ele foi subir no cavalo de novo, ele pensou assim, rapaz, você sabe que eu estou achando que isso é sacanagem? Alguém estava escondido e imitou a voz do boi, e eu estou tão apavorado que eu achei que era que boi que estava falando, porque eu nunca vi boi falar. Aí, gente, a coisa mais impressionante, o cavalo que estava montado nele, olhou bem na cara dele e falou assim: uai, rapaz, eu também nunca vi boi falar, não. Aí o Chico ficou louco, ficou doido. E falando no Chico, coisas bizarras sempre aconteceram com ele. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, que água, quando costuma passar num lugar, a água ela faz um caminho, né? Quando eles fazem aqueles regos, esse é o caminho da água normalmente na roça, que eles desviam e tal. E essa fazenda lá era uma fazenda muito antiga, e lá eles pegaram aqueles bambu, não sei se vocês conhecem aquele bambu grande, aquele bambu grosso. Eles cortavam um bambu ao meio, assim, e colocava uma forquinha embaixo, colocava o bambu em cima e fazia aquele reguinho e pegava a água num lugar assim bem mais alto e ia levando essa água até distância longe, assim, onde que chegava assim num tanque, essa água caía lá. E acontece, rapaz, que
Foi passando o tempo, a água foi acostumando a passar naquele bambu, foi passando, aí passou uma geração, passou duas, já era do avô, parece, ou do bisavô, se eu não me engano, e acontece que essa água não parava mais de passar, entendeu? E o Chico foi mexer lá e esbarrou numa forquilha dessa que segurava, num poste daqui que segurava o bambu. E esse poste caiu com tudo, derrubou os negócios. E vocês acreditam que a água, ela continuava passando, sozinha no ar, assim. Era uma coisa até bonita, porque quando dava o sol, assim, o sol dava uma certa hora do dia, assim, dava até aquele arco-íris, assim, você via a água passando limpinha, assim, ó, mais ou menos uma certa altura, assim, né, mais ou menos 2 metros de altura, mais ou menos assim. Sabe, 2 metros e pouco. E outra coisa também com o Chico, que aconteceu, foi o seguinte... E ele, nessa fazenda, o dono lá criava uns cavalos de raça. E era cavalo muito caro. Uns cavalos que valiam milhões, né? Então, a cerca de arame é aquela cerca que tinha aquele arame liso, não podia ter aquele arame farpado, porque senão se riscasse o pelo ou o couro do cavalo, né? Valia uma fortuna aquilo lá. E o Chico era responsável de tomar conta da parte interna. Tinha a turma lá, os veterinários, estão para dentro lá, e a parte de fora era o Chico que mexia lá, cuidando da roça, mexendo com aquelas coisas. E acontece, rapaz, que o Chico estava fazendo as limpezas dele lá, né? E nessa coisa da limpeza, ele capinando aqui, dando foiçada daqui, dando foiçada dali, aquela coisa toda tal. E o Chico era um cara muito tranquilo, ele tinha uma foice daquelas de cortar capim, mas ele era muito caprichoso, então ele amolava essa foice, ele sentava, ficava ali muito tempo com aquela limazinha KF, sabe? Aquela de amolar assim, uma pedra de amolar, a lima, ia passando, e aquele troço ia virando praticamente uma gilete, de tão afiado que ficava, certo? Então, o que foi que aconteceu? Esse trem estava cortando igual fio de cabelo. E o Chico gostava de fazer isso porque o serviço dele rendia. Ele ia na beira da cerca todinha onde ficavam os cavalos, com esse arame liso, aquela coisa toda, que era muito cavalo caro. E ele tinha a obrigação de deixar ali tudo limpo. Até para os cavalos não comer só o feno lá de dentro, não deixar a capim crescer por fora, até para ter um acompanhamento, para saber se o capim lá de fora é o mesmo capim lá de dentro, enfim, essas frescuras de cavalo caro. Tá? Aí... o Chico vem cortando a moita, assim, vem cortando a moita distraído, vem cortando. E de repente tem uma moita de capim. Um dos cavalos, caro lá de raça, enfiou a cabeça pro lado de fora da cerca. E estava lá comendo uma moita de capim atrás de onde o Chico estava mexendo. E o Chico, muito distraído, veio dando aquela foiçada, porque ele amolava ela muito, porque era bom, porque o serviço dele rendia muito, porque ele era uma foiçada só e cortava tudo. Era igual o gilete. Acontece, rapaz, que o cavalo estava com a cabeça para fora da cerca. O cavalo passou, a cerca está aqui, a cabeça do cavalo estava para fora. E o Chico pegou e bateu aquela foice atrás das orelhas do cavalo, assim, na crina dele. Mas a foice estava tão amolada, que a cabeça do cavalo caiu do lado de fora da cerca e o corpo do cavalo ficou do lado de dentro da cerca. E o Chico ficou em pânico, porque os cavalos valiam muito dinheiro. E o cavalo com a cabeça berrando do lado de cá, o corpo estribuchando do outro lado. O Chico pula a cerca para o outro lado. E ele lembrou o seguinte, que eles falam que quando você corta um dedo, você corta um braço, acontece um acidente, você pega o pedaço do dedo, alguma coisa, você leva, e os médicos às vezes dão conta de emendar de novo, fazer uma cirurgia e colar aqui no lugar de novo. Aí o que o Chico fez? Pulou a cerca, pegou a cabeça do cavalo primeiro, né, claro, pulou a cerca com o cavalo lá berrando, pegou e colou a cabeça, juntou, ele abraçou ali com as pernas, com os braços, tudo segurou e pôs a cabeça do cavalo colado no corpo do cavalo e ficou segurando aquilo ali para ver se colava. Como ele reparou que o cavalo estava dando sinal de vida, ele foi segurando. Isso era de manhã cedo, que o pessoal da roça trabalha de madrugada, eles levantam, isso era nem 8 horas da manhã, esse negócio. E ele está lá agarrado com o cavalo, segurando a cabeça, segurando o corpo, aqui a coisa toda, aqui a sangueira toda, e que a trem foi colando ali. E como ele viu que o cavalo continuava respirando, porque estava com as pernas em cima da barriga do cavalo, ele sentindo, né, e ele vendo as bufadas do cavalo,
Ele falou assim: enquanto esse bicho estiver reagindo, eu vou segurar. E ficou segurando. Aí passou 9, 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Essa barriga dele já estava até roncando, porque ele acordou cedo, não tinha comido nada ainda. Mas ele viu que o cavalo estava reagindo, e ele foi segurando. E foi passando o tempo, e depois deu 4 horas da tarde, deu 5 horas da tarde, deu 6, escureceu, e o povo viu que o Chico sumiu um cavalo bom também, e o povo já chamando o Chico de irresponsável, cavalo caro desse. O Chico pegou o cavalo e foi passear com o cavalo do chefe. Olha só, isso vai dar confusão para ele. E anoiteceu, gente, passou a noite inteira. Como ele viu que o cavalo estava respirando, ele foi segurando, ele não quis soltar, com medo do negócio, e acabou que varou a madrugada, caiu sereno em cima deles. Vocês precisam ver que coisa, que situação que ele estava. Quando foi assim, lá para as 4 horas, às 5 horas, estava começando a amanhecer o dia, do outro dia já, o cavalo começou a mexer as pernas e dar sinal de querer levantar. Aí o Chico só rezava, falou assim: ô, gente, graças a Deus que esse cavalo está vivo, porque se morre um cavalo desse, eu posso trabalhar o resto da minha vida, que eu não dou conta de pagar um bicho desse. Aí o cavalo cisma de querer levantar, o Chico ainda segura a mão um tiquinho, mas o cavalo forçando a barra, né, metendo as patas no chão para levantar e tal. Aí o Chico falou: ó, você já está querendo levantar porque tá dando sinal de vida, tá bom. Aí, gente, o cavalo levanta e o Chico está deitado no chão, de costa pro chão e de frente pro cavalo que estava em pé assim na frente dele. Ele olhava para cima assim, ele achava que estava tendo uma alucinação. Sabe o que foi que aconteceu? A hora que colou a cabeça do cavalo, ele não prestou atenção direito e colou a cabeça do cavalo virada ao contrário, e o cavalo ficou com a boca virada para cima. Foi a coisa mais incrível do mundo. E esse tinha passado a noite toda e ele ficou pensando: oh, gente, como é que eu vou explicar para o meu chefe que agora tem um cavalo com a cabeça virada para cima agora? Como é que esse cavalo vai beber água? Como é que esse cavalo vai comer? Como é que vai ser uma coisa dessa? Aí o que aconteceu? Ele resolveu parte do problema. Ele lembrou que tinha aquela bica que a água passava assim, vocês lembram que eu acabei de falar? Aí ele levou o cavalo lá, foi puxando devagarinho. Aí o cavalo já foi melhorando, ele ia beber água nessa bica lá, né? E deu certinho, porque o cavalo só virava a boca para cima e ia lá e bebia aquela água que estava passando em cima. Então o Chico tem uns acontecimentos com ele que são sempre meio estranhos mesmo, né? Vocês estão vendo essa história do boi e do cavalo, só para vocês entenderem que esse contexto do Chico já é um contexto já meio complicado. Quando voltou lá, o povo caçando nesse trem do Chico, sai correndo para lá, não sei o que, você sabe, cadê o boi? E o boi desapareceu. E esse boi tinha uma coisa esquisita com ele, que tinha uma vaca lá, que era apaixonada com esse boi, né? Então a Julieta era uma vaca que sentia esse boi era doido e era louca com o boi doido. Então ela ficou louca e todo mundo procurando, cadê o boi daqui, cadê o boi dali? Ninguém dava notícia do boi. Aí pensaram em chamar o Cavaleiro do Arizona para tentar localizar esse boi. Cavaleiro do Arizona, desordeiro e beberrão, corri seu cavalo pelas noites no sertão. A noite ficou rubra e viu passar no fogaréu um rebanho no céu. Será que Meroveu estava lá? Ipiaê, Ipiaô, que nada, nem o Cavaleiro do Arizona, desordeiro e beberrão, conseguiu encontrar o boi Meroveu e a vaquinha Julieta morrendo de chorar. E foi a coisa mais complicada do mundo, porque era uma paixão louca dos dois. Ele não aceitava que chamasse ela de vaca, e se chamasse ele de boi comum, ela ficava nervosa, apavorada, ela gostava que chamasse ele de tourão. Chamava de tourão a vaca, ficava doida, dava mais leite, aquela coisa, de tanta paixão que eles tinham.
Aí a Julieta continuou procurando. Aí nós descobrimos o que foi que aconteceu. No dia da sexta-feira, quando aconteceu essa confusão, o Chico saiu correndo com o cavalo, aquela rolaiada toda, e todo mundo ficou meio apavorado com aquela situação e tal, aquele rolo todo. O vizinho veio correndo e falou: ó, gente, enquanto vocês estavam entirtidos aí olhando o Chico correr, e cada um correndo para um lado aí por causa desse trem do boi, nós vimos um vulto aqui que apareceu, uma coisa impressionante. E eu vou falar para vocês um negócio, vocês vão rir de mim. É pelo seguinte, eu sei que vocês não vão acreditar não, mas eu vou contar assim mesmo. Eu vi um boi passando aqui numa nave espacial. Aí eu falei: que isso, rapaz, você tá ficando louco? E eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu com o boi Merovil. Quero o meu boi marciano, quero o boi, quero o meu boi, eu preciso desse boi. Minha vaca diz que vai pro lugar que foi o boi. Quero o meu boi marciano, eu quero o boi, quero o meu boi, eu preciso desse boi. Minha vaca diz que vai pro lugar que foi o boi. Eu tava lendo uma notícia no jornal, diz que vira um boi voando numa nave espacial. Será o boi da vaquinha Julieta? Coitadinha, está chorando e a notícia não aceita. Saiu até no jornal que alguém também viu um boi voando numa nave espacial. Aí nós tivemos que intervir as forças internacionais. Aí pedimos uma investigação interplanetária para saber o que estava acontecendo. Aí, o que foi que houve? Os astronautas que vê lá do tal planeta diz que viram um boi na praça com pimenta malagueta. Será o boi da vaquinha Julieta? Coitadinha, está chorando e a notícia não aceita. Quero meu boi marciano, quero o boi, quero meu boi, eu preciso desse boi. Minha vaca diz que vai pro lugar que foi o boi. Então, gente, essa é a triste história do boi Merovil e da vaquinha Julieta. Uma história que não é de Romeu e Julieta, mas é uma história tão triste, porque é a primeira vez na história da humanidade que um boi foi abduzido para um churrasco.